Bem-vindos ao canal do Conhecimento. E nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma denúncia grave contra alguns calvinistas. Com base no que eu vi num grupo do WhatsApp. Eu estava debatendo lá com os calvinistas e o que eles falaram para mim, inclusive um pastor calvinista, foram coisas absurdas que eu preciso expor isso. Depois, esse assunto tem a ver com este livro aqui, ó, chamado O que estão fazendo com a igreja, do pastor Augusto Nicodemos. E nesse mesmo livro, tem um capítulo que eu quero destacar, que é o capítulo 28 do livro físico, né? Quem tiver esse livro em PDF, deve ser outro. Esse capítulo 28 aqui, ó, que tem o título Carta a um pastor pentecostal que virou reformado. Eu vou falar sobre esse assunto, que tem a ver também com o assunto que eu vi no grupo do WhatsApp. Eu vou fazer uma ligação, tem a ver. E vou falar também, com experiência própria, na teoria, né? Isso aqui é a teoria, e vou falar na prática, o que é que está acontecendo. E essa denúncia contra alguns calvinistas, não todos, não quero generalizar, mas a maioria, eu creio que está assim, com essa mentalidade que eu vou falar aqui. E serve também, essa denúncia serve também, né? Não só para contrariar os calvinistas, mas também serve de alerta para quem não é calvinista. Preste atenção. Para quem não é calvinista, isso serve de alerta. Por isso, quem gostar do conteúdo desse vídeo, eu peço para compartilhar, porque é de grande importância. Esse assunto que eu vou falar aqui, eu creio que é bastante sério e não pode ser ignorado. O assunto começa nesse grupo aqui do WhatsApp. Eu estava debatendo com alguns calvinistas, inclusive tem um pastor, que é esse Newton. Ele é um pastor calvinista. E o assunto que estamos conversando é sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não serve para nada. Olha o que ele está dizendo aqui. A não ser para dizer que Deus me deu uma arma para eu me matar e não tenha nada a ver com isso. E Deus não tem nada a ver com isso. O que faz o homem ser responsável pelos seus pecados é justamente o seu mau uso do livre-arbítrio concedido pelo próprio Deus. Foi o que eu falei, né? E Deus não tem culpa nenhuma disso. O pior é o que muitos calvinistas estão ensinando quando dizem que o homem não tem livre-arbítrio. Não tem a capacidade de fazer escolhas. E os seus pecados são determinados por Deus. Isso aí é que é o pior. Por que é pior? Isso sim coloca Deus como culpado. Sabe? E muitos calvinistas não estão com ciência sobre isso. Aqui é sobre um calvinista chamado, que tem, eu uso o nome de calvinistas escolásticos, jiu-jitsu no WhatsApp, mas ele também participa muito de debates no Facebook, ele já é bastante conhecido. E aí eu comecei a questionar ele, porque ele sabe disso. E olha só, eu debatendo com ele no Facebook, eu já tinha debatido com ele no Facebook, que ele crê, diferente da maioria dos calvinistas, ele crê que o calvinismo ensina que o homem tem um livre-arbítrio. Ele crê. E aí ele estava no grupo me criticando, e aí eu falei, por que você está me criticando, me chamando de burro? A gente vai ver aí. Se você sabe, você até me falou no Facebook, que você crê no livre-arbítrio, que o homem tem um livre-arbítrio, que o calvinismo ensina isso. E muitos calvinistas ignorantes, que são chamados até de hipercalvinistas, que não crê no calvinismo, que o homem tem um livre-arbítrio. Isso foi você que falou, e ele vai repetir essas palavras, mas por pressão minha, porque eu pressionei, sabe? Isso prova o quê? Desonestidade. Aí ele marcou aqui o comentário do pastor Nito, dizendo aqui, vamos debater o calvinismo, já que você alega conhecer. Aí ele fala isso aqui comigo. Ele não sabe distinguir uma doutrina do ocasionalismo e uma doutrina do calvinismo clássico. Imagine conhecer o calvinismo. KKKK. É pedir o burro para somar 1 mais 1. Isso é o que ele está falando aqui. Sabe? Ele não sabe. Isso aqui já, esse de verde aqui, esses comentários de verde sou eu. Olha só. Aí eu falei isso aqui para ele. Eu já vi você dizendo no Facebook que o calvinismo não nega que o homem tem livre-arbítrio. Você vai negar isso agora? Ele falou, ele é burro, né? Um chamando de burro. Né? Ele não sabe diferenciar a mão direita da esquerda, como vai saber o que é um ou outro. Aí o calvinista escolástico, jiu-jitsu, falou, ele é burro. Né? E tem prazer nisso, bem pior, né? O pastor Nilton falou comigo, vocês me xingando. E tem prazer nisso, isso mesmo. Aí olha só o que eu falei. Eu sou burro, esses caras se dizem ser calvinistas e negam o livre-arbítrio. Então, a consequência só pode ser essa mesma. Deus ser o autor do pecado. Aí eu falei para ele, ó, eu já vi você, eu falei para o calvinista escolástico, eu falei para você dizendo no Facebook que o calvinismo não nega que o homem tem livre-arbítrio. Você vai negar isso agora? Aí o calvinista escolástico vai me responder. O calvinismo clássico não nega. Quem nega são os ocasionalistas, que são chamados de hipercalvinistas. Ele falou que eu já tinha falado lá. Olha só, quando ele fala isso, ele já está chamando o pastor
E outros membros deste grupo de hipercalvinistas, de calvinistas extremados, que não seguem o calvinismo mesmo. Já está chamando. Né? E aí eu coloquei essa figurinha aqui de aleluia, porque ele finalmente confessou, mas confessou por causa de pressão, porque eu pressionei. Sabe? Agindo com desonestidade. E olha o destaque que eu chamo a atenção aqui, um detalhe importante. Esses calvinistas que creem no livre-arbítrio, quando ele vê um calvinista, um hipercalvinista, um calvinista exagerado, extremado, criticando um arminiano, alguém que crê no livre-arbítrio, eles ficam caladinhos. Eles acham bom. O negócio é ser calvinista. Se identificou como calvinista, não importa se é hipercalvinista, calvinista extremado e tal, sabe? Não importa. Sabe? O que para eles, o importante para eles é criticar os arminianos, que eles têm como hereges, sabe? Eles têm os arminianos como não cristãos. É isso que eu estou esclarecendo. Vamos ver, continuando. Aí eu falei, não sabe mesmo, mas eu disse, eu não sei. Isso é o pastor calvinista está dizendo que eu não sei de nada, sou burro. Aí eu falei, eu não sei. Você criticou o livre-arbítrio acima. E esse cara aí, se referindo ao calvinista escolástico, jiu-jitsu, acima se identifica como calvinista e ensina que o calvinismo não nega o livre-arbítrio. E aí, o que é que você me diz sobre isso? Olha só, ele vai fazer um comentário ignorando o que eu falei aí. Ele não responde. E olha só o que aconteceu. O calvinista escolástico, jiu-jitsu, ele muda o assunto e falou assim, ó. Já viu a foto dele? Olha o que esse cara fez. Ele foi na minha outra rede social, a gente estava aqui debatendo no WhatsApp, ele foi na minha rede social do Facebook, baixou uma foto minha e da minha esposa, só para me criticar, levando para o lado pessoal, e não para o lado das ideias, do campo das ideias, né, do debate. E ele agiu de uma maneira suja, desonesta, que eu podia até processar, sabe, através do número do telefone dele, está registrado o CPF e não é difícil a justiça localizar. Mas eu não quero levar para o lado pessoal, quero continuar levando para o campo das ideias, e não tenho medo de aparecer, de mostrar o meu rosto. Por isso até vou mostrar aqui nesse vídeo a foto que ele mesmo postou, minha e da minha esposa. E olha só, ele mostra perguntando ao pastor calvinista se ele já viu minha foto. Aí o pastor calvinista responde, nem quero. Aí ele disse, ó, se tu ver, vai perceber que é maluco mesmo. Olha só, julgando pelas aparências. Acha que só pela minha aparência eu sou maluco. Aí o pastor calvinista entra. Olha só que pastor, hein? Deu curiosidade, vai olhar. Aí ele mostra a minha foto com minha esposa. Aí ele mostra a foto com minha esposa, tá aqui. E o pastor calvinista fala, até a cara de ignorante, julgando pela aparência, coisa que a Bíblia condena, coisa que a Bíblia diz que é para julgar segundo a reta justiça e não segundo pela aparência. Ó, eu falei para o pastor, né, você me chama de herege, mas não prova que eu sou. Aí olha só o que ele fala para mim, ó. Em defender o arminianismo, já faz de você um herege. Essa é a maior das provas. Olha só, esse pastor, esses calvinistas aqui, eles não consideram os arminianos como cristãos, como irmãos em Cristo. Eles nos consideram como herege, como um membro de uma seita, certo? E eu, vendo isso, os considero também como não é cristão. Eu não posso considerar umas pessoas dessas aqui como cristãs. E usam, eles atacam de forma baixa, né? Mostrando a sua foto, procurando atacar o lado pessoal, quando não tem argumentos. Não pode ser cristão umas pessoas assim. E aí, quando ele falou isso, só eu defender o arminianismo já me faz de herege. Olha o que eu pergunto para ele, e aí é nesse ponto que vai começar a chegar aonde eu quero, na denúncia, um alerta para os arminianos. Para quem não é calvinista, seja arminiano ou não. E aí, olha só, quando ele disse isso, né, ele defendeu o arminianismo já me faz de um herege, aí eu perguntei, é mesmo? Então por que os pastores calvinistas mais conhecidos na mídia, como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Marcos Greconato, entre outros, consideram os arminianos como cristãos? Veja, eu já vi até críticas do Augusto Nicodemos, desses pastores aqui, Marcos Greconato, eles criticam os arminianos, né, porque não concordam com algumas doutrinas do arminianismo, porém eles nos consideram como cristãos, sabe? Eles nos consideram. E aí eu perguntei, né, se os pastores mais conhecidos, estudiosos, renomados, nos consideram como cristãos, por que é que esse pastor e outros calvinistas não estamos chamando de hereges? Por que isso? Olha a resposta do pastor, e aqui está a minha denúncia. Olha, pastor. Eles não sabem o que estão falando, ou eles estão mentindo, né? Perguntei para ele. Olha a resposta dele. Aqui está a resposta. Porque a meta deles é enganar vocês para vender o material deles para vocês, os livros. Olha, essa acusação aqui, desse pastor calvinista, dizendo que o pastor Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, os mais conhecidos, Marco Cotonato, os da mídia, esses pastores, Paulo Júnior,
todos esses pastores que até criticam o arminianismo, mas nos consideram como irmãos em Cristo, é só para enganar, para vender livros, e outra, através desses livros, as críticas estão nos livros, e muitos estão se convertendo, entre aspas, não ao cristianismo, mas ao calvinismo, através desses livros. Porque até eu publiquei no Facebook e nas minhas redes sociais uma publicação que falava que ninguém é calvinista apenas lendo a Bíblia. E aí, nessa minha publicação, tem um vídeo do próprio Augusto Nicodemos dizendo que se tornou calvinista lendo livros do Charles Spurgeon, assim como outros calvinistas, sabe? E muitos calvinistas também se tornam calvinistas lendo livros do Augusto Nicodemos ou assistindo vídeos dele, certo? Pregações de pastores calvinistas, e aí começam a crer no calvinismo, sabe? Simples. E aqui, ó, eles riem, tudo. Aí eles dizem assim, ó, assistam vídeos deles de 5 anos atrás, quando eles não tinham a intenção de ganhar dinheiro às custas do evangelho. Olha o que o pastor calvinista está falando, hein? Aí você vai ver a diferença. Assista os vídeos do Frank Ferreira e Nicodemos, de 5 anos atrás, de uma série sobre o arminianismo. Veja lá. Olha só, o pastor calvinista está dizendo aqui que antigamente, uns 5 anos atrás, esses pastores conhecidos, eles criticavam mesmo os arminianos, eles são hereges, e eles só pararam para ganhar dinheiro às custas do evangelho e enganar. Tá aqui. Enganar. Porque a meta deles é enganar vocês, bestas. Sabe? Isso aí não é eu que estou falando, não, hein? Hoje, na intenção de ganhar dinheiro de vocês, bestas, eles mudaram o discurso. Aí eu falei, agora, o comentário verde é o meu, ó. Essa é boa. É mais um material que eu já vou tirar print e salvar aqui e divulgar nas redes sociais. E o melhor, isso foi dito por um pastor calvinista. E olha o que o pastor calvinista falou desse meu comentário. Vamos ver o que ele mesmo fala. Reafirmo e subscrevo. Não tem medo do que está falando, né? Veja se o Ageu Magalhães e outros que não veem de material mudaram o discurso. Ele me removeu do grupo. Aqui. Após ele falar isso, ó. Você é um ímpio religioso, nada mais. Newton removeu você. Você não pode enviar mensagens para este grupo porque não participa mais dele. E aí eu fui removido. Tá vendo aí como esses calvinistas agem? E agora, como eu prometi, vou falar sobre o conteúdo desse livro do Augusto Nicodemos, chamado O que estão fazendo com a igreja, no capítulo 28, o título é A Carta a um Pastor Pentecostal que Virou Reformado. Lembrando que essa é uma história fictícia, como aqui está escrito, embora a situação e o destinatário dessa carta sejam fictícios, ela se baseia em fatos reais. Meu caro Fernando, fiquei muito feliz em saber que você vem se fortalecendo mais e mais nas doutrinas da reforma. Olha, quando fala doutrinas da reforma, isso aí já tem a ver com calvinismo, sabe? Para eles não fazem, os calvinistas não fazem distinção entre doutrinas da reforma e o calvinismo. E aí, continuando, lembro-me bem das suas interrogações e de seus conflitos quando você começou a ler Martin Lloyd Jones, Spurgeon e outros autores reformados e se deparou com a visão reformada de mundo e com as doutrinas da soberania de Deus, da graça absoluta e da nossa profunda depravação. Quantas perguntas e quantas interrogações. Pelo que entendi de sua carta, esse período inicial de conflito interior e de arrumação da mente já passou. E agora você enfrenta uma outra fase, que é o antagonismo de colegas pastores da sua denominação e de membros da sua igreja para com o novo conteúdo das suas pregações e do seu ensino. Você me perguntou se temos espaço em nossa igreja para pastores como você, que é pentecostal e que recentemente encontrou as doutrinas reformadas. Estou vendo essa possibilidade com alguns colegas pastores. Mas eu, pessoalmente, olha só, essa parte aqui, irmãos, que eu quero chamar a atenção, faz parte da denúncia. Mas eu, pessoalmente, não creio que a solução seria você sair da sua igreja e passar para uma reformada. Creio que você deveria tentar ficar onde está o máximo de tempo que puder. Os reformadores, como Lutero, a princípio, não pretendiam sair da igreja católica, mas ficar e reformá-la de dentro para fora. Somente após algum tempo é que ficou claro que isso era impossível. No caso de Lutero, o Papa se encarregou de expulsá-lo com a excomunhão.
Seu caso é diferente, pois é um absurdo comparar a situação de um reformado dentro da Igreja Católica com a situação de um reformado dentro da Igreja Pentecostal. Portanto, minha sugestão é que você permaneça o máximo que puder. Só saia se for obrigado a isso mesmo, a isso. Deixe-me dar alguns conselhos nessa direção. E aqui são 10 conselhos, sabe? Que eu quero só destacar o 10º conselho, por isso que eu já vou adiantar. O 10º conselho. E aí vocês vão ver porque o 10º conselho eu achei mais importante de mostrar aqui para vocês. Quem quiser ver os 10 conselhos por completo, é só pesquisar isso no Google. A carta de um pastor pentecostal que se tornou reformado, Augusto Nicodemos. Vai encontrar fácil. Talvez eu deixe esse link nos comentários ou na descrição do vídeo. O 10º, vamos lá. Não veja as perseguições que você tem sofrido dentro da sua igreja como algo pessoal, mas como a reação de irmãos sinceros do outro lado de um conflito que já dura séculos dentro da igreja cristã. Que aquele que entre semi-pelagianos e erasmianos, arminianos, de um lado, e agostinianos, calvinistas, puritanos, de outro, lembre que em ambos os lados há crentes verdadeiros e sinceros. Esse ponto eu achei importante falar aqui, porque eu acho isso uma tremenda contradição, sabe? Pelas críticas que eu estou vendo desses pastores, aliás, ambos os pastores, tanto os pastores arminianos criticando o calvinismo, sabe? As coisas que eu sei, fica difícil para mim afirmar que um calvinista militante, crendo nas doutrinas calvinistas, é cristão. Assim também, do mesmo jeito, as acusações que eu estou vendo da parte dos calvinistas contra a doutrina arminiana, contra os arminianos, sabe? Pelo que eles falam, fica difícil para mim entender que os calvinistas entendem que os arminianos como cristãos. O resultado é o que vemos naquelas conversas no grupo do WhatsApp, por isso que é importante eu colocar o conteúdo daquela conversa, entendeu? Onde um pastor calvinista, não é pastor arminiano com uma falsa acusação não, hein? Falou que o interesse desses homens em chamarmos a gente de cristão, né, os arminianos de cristãos, irmãos em Cristo, é só para vender livros e através desses livros está sendo feito o proselitismo, ou seja, né, tirar os membros das igrejas arminianas, né, tirar ou fazer com que eles sejam calvinistas lá mesmo. É isso a ideia aqui, ó, do livro. Tá vendo? Lembre-se que ambos os lados há crentes verdadeiros e sinceros. Né? Mas o conteúdo, né, assim, de boca para fora é lindo, mas quando a gente vamos ver o conteúdo de ambos os lados, que eu não vou mostrar aqui, isso é assunto para outro vídeo, para esse vídeo não ficar mais longo do que já está, entendeu? Aí eu não vou mostrar, mas isso é assunto para outro vídeo, certo? E aí continuando, por fim, existe no Brasil várias igrejas pentecostais reformadas, pequenas, é verdade, ainda nascentes, mas mesmo não sendo pentecostal, profetizo que esse movimento pode crescer muito no Brasil. Muitas igrejas históricas já são pós-reformadas. E é muito triste ver o esquecimento das suas heranças e como vai ficando cada vez mais difícil um retorno verdadeiro. Olha mesmo, um retorno verdadeiro. O que quer dizer isso? Sabe? Para mim, tem um ditado popular que diz, né? Meia palavra para um bom entendedor já basta. Então, isso aqui eu comparo o quê? O catolicismo com as suas heresias. Alguém pode dizer que o catolicismo é uma igreja cristã? Quem tem conhecimento das suas heresias? Né? Eu creio que não, né? E o que é que Lutero quis fazer? Né? Uma reforma para a igreja voltar a ensinar, a voltar aos princípios bíblicos. A mesma coisa está sendo aplicada aqui, no meio pentecostal, sabe? Para essas igrejas, esses pastores dessas igrejas, fiquem sabendo da doutrina reformada, entre aspas, que é o calvinismo, e abandonem algumas crenças arminianas para se adaptar com o calvinismo. Não é somar, é abandonar. Um arminiano não pode se tornar um calvinista sem abandonar suas crenças. Né? Continuando, quem sabe os pentecostais não estejam predestinados a avançar bastante a teologia da reforma do Brasil. Fique em paz. Um abraço do seu irmão e amigo Augustus. Pronto. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, esse conteúdo desse livro. Né? Agora, quero mostrar também um vídeo da Consciência Cristã. A Consciência Cristã, que é um evento que acontece anualmente na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba. A maioria dos pastores são calvinistas. Esse evento atrai mais de 100 mil pessoas. É um grande evento. É preciso alertar. E tem pastores arminianos, pastores da Assembleia de Deus, pastores de igrejas pentecostais, que não creem no calvinismo, né, até combatem o calvinismo, mas estão apoiando esse evento. Acredito que é por falta de conhecimento que os mesmos não estão tendo sobre essas informações que eu estou passando nesse vídeo. E olha que são informações superficiais, comparando outras coisas que eu sei que provam que o calvinismo é bastante nocível.
sabe? Ao falar isso, não estou querendo dizer que concordo com tudo que o Armínio falou, o arminianismo ensina, certo? Mas comparando o calvinismo e o arminianismo, o calvinismo, para mim, chega a ser uma teologia herética. É um conjunto tem um conjunto de ensinamentos heréticos. Especificamente a soteriologia, que é as doutrinas de salvação, que é a parte mais importante numa teologia. É a soteriologia, a doutrina de salvação, que é justamente o problema do calvinismo. Já pensou? Isso não pode, nós não podemos fazer vista grossa para isso. Não podemos ficar calados disso. É preciso dizer o seguinte, que às vezes uma pessoa crê, mas o sistema doutrinário em que ele se encontra é inconsistente. Então, para mim, o arminianismo é inconsistente. Não impede que um arminiano ele tenha a fé correta, mas, teologicamente, doutrinariamente falando, o arminianismo, como sistema, ele é incoerente. Ele não explica as escrituras satisfatoriamente, como, por exemplo, o pensamento e o entendimento reformado. Deixa muitas lacunas, não bate, mas isso não impede de que alguém dentro do arminianismo tenha fé verdadeira e salvadora em Cristo Jesus. Então, eu acho que é isso que Euder queria dizer, não era, Euder? Eu sou de uma seita chamada O Brasil para Cristo. Jamais poderia ter aqui nos Estados Unidos, né? Essa igreja é só restrita ao Brasil, né? E a minha igreja é uma igreja arminiana, né? Muito embora a minha igreja local seja uma igreja reformada. É uma incoerência nisso aí, uma contradição talvez, mas nos aceitam assim dentro da nossa denominação, né? E por muito tempo, né? Assim como o pastor Paulo Júnior, eu comungava dessa ideia. E fui me metamorfoseando, vamos dizer assim, né? Inclusive o pastor Augusto tem influência nisso, né? Inclusive o pastor Augusto tem influência nisso, né? A própria consciência cristã transitou, né? No início tinha uma pegada bem pentecostal, né? Hoje a pegada é, né? A própria consciência cristã transitou, né? No início tinha uma pegada bem pentecostal, né? Hoje a pegada é, né? Inclusive nós somos taxados de consciência calvinista, né? Por aqueles que querem nos atacar lá no Brasil. Inclusive nós somos taxados de consciência calvinista, né? Por aqueles que querem nos atacar lá no Brasil, né? Mas eu acredito que tem muitos irmãos nossos, né, que estão nessas igrejas e que creem que são pessoas salvas na pessoa de Jesus. Agora, essa denúncia que eu estou falando só na parte teórica, quero falar agora na prática. Na prática, eu quero destacar 2 exemplos. O primeiro exemplo aconteceu com uma experiência que um amigo meu, irmão em Cristo de muitos anos, ele me contou que na escola bíblica dominical estava dando aula um professor que ele percebeu que estava puxando para o lado do calvinismo, sabe? Puxando para o lado do calvinismo, algumas doutrinas, alguns ensinamentos. E aí no final da aula, esse meu amigo chamado Romeu, ele perguntou, diga aí, esse teu ensinamento aí está parecendo com João Calvino, você é calvinista, né? E aí esse professor de escola bíblica dominical, ele mentiu para esse meu amigo descaradamente, tentou até enganá-lo, dizendo que não, olha só a resposta que ele falou, não, na verdade eu não sou calvinista, esse ensinamento aqui vem de Agostinho, né? E aí nesse tempo, eu e esse meu amigo não sabíamos quem era Agostinho, isso já faz tempo, já faz anos, sabe? Nós não sabíamos quem era Agostinho. E aí nós só ouvimos falar dele por cima, sabe? Que ele era um grande teólogo, estudioso, né? E aí esse meu amigo foi consultar na internet, né? Graças a Deus que temos internet, foi verificar, pesquisar quem é Agostinho. E aí viu que João Calvino, ele é, bem dizer, aluno de Agostinho. Né? Nas institutas, quem fizer um estudo sobre as institutas de Calvino vai ver que João Calvino menciona Agostinho mais de 400 vezes. Sabe? E eu tenho um livro das institutas, já estudei, já li, estou lendo ele ainda, não li tudo, mas não dá para negar que João Calvino teve uma influência de Agostinho, foi muito influenciado pelos seus ensinamentos. E Lutero, inclusive até Lutero, era um monge agostiniano.
Né? No outro dia ele foi falar com esse professor calvinista. Né? Foi falar, e aí disse, ei, rapaz, eu fui estudar, fui pesquisar na internet, né, quem era Agostinho, e vi que Calvino é, bem dizer, aluno dele. Muitas coisas de João Calvino já vêm de Agostinho. Quando ele falou isso, aí esse professor de escola bíblica dominical já começou a ignorar, sabe? Já ficou... Não tem como discordar disso. Não, é mentira. Calvino ensina um assunto completamente de Agostinho. Não tem nada a ver Agostinho com Calvino. Não tem como negar isso. Né? E aí, esse meu amigo, quando ele estava na minha casa, né, quando ele veio falar isso comigo, aí eu disse, rapaz, e tu sabendo um negócio desse, tu vai ficar calado, né? Eu, no lugar de você, eu não pensava duas vezes, não. Eu já ia falar com o pastor para remover esse professor de escola dominical. E assim não dá. E aí, quando eu falei isso, sabe por que ele disse? Que é até engraçado essa parte. Quando eu falei isso, ele disse assim, mas rapaz, é aí onde está o problema. Porque esse professor de escola bíblica dominical, ele é filho do pastor. E aí você acha que o pastor vai tirar ele? É mais fácil o pastor me excluir do que tirar o próprio filho. E aí, pronto, resultado. Esse meu amigo não falou com o pastor, ficou só atento nas mensagens. E por ele ter percebido, né, que esse professor de escola bíblica dominical estava ensinando o calvinismo disfarçadamente, né, ele parou mais de ensinar mais o chapo lá do calvinismo. Ele parou mais com isso só porque ele percebeu. E aí não foi preciso ele falar com o pastor ou então ir na central, né, porque isso não pode. Isso é uma falta de respeito à crença de uma igreja que não é calvinista, que não crê nas doutrinas do calvinismo. E isso é um fato, e eu creio, isso é importante falar isso, eu creio que isso não é um fato isolado, não. Existem outros casos, né? Quantos casos não já deve estar acontecendo nesse exato momento, por aí. E falta de quê? De preparo, né? Os pastores, por isso a importância desse alerta. E pelo conhecimento que eu sei, quem propaga o calvinismo não deve ser apoiado. Né? Primeiro, pelo que eu já vim falando aqui nessa denúncia, está acontecendo um proselitismo. Né? Quem prega para pessoas cristãs são membros de seitas, igual a Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, eu já vi vídeos do pastor João Flávio denunciando a Adventista do Sétimo Dia, onde eles têm um livro ensinando como é que evangeliza evangélicos da Assembleia de Deus, da Batista. Só em ter isso, em outras palavras, já está dizendo que o arminianismo não é cristão, a doutrina arminiana não é uma doutrina cristã, que os arminianos não são cristãos. E isso precisa ser combatido. Isso precisa ser refutado. Por isso, se tiver alguém neste momento que esteja assistindo esse vídeo e seja patrocinador desse evento, né, e você não for de uma igreja calvinista, eu recomendo não apoiar mais esse evento. Apoie quem está falando a verdade, quem está combatendo heresias. Viu? Apoie, procure pessoas que estejam combatendo essas heresias. E não propague, não compactue com isso.